Por muitas vezes ouvimos que devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, que todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Mas afinal de contas, como eu recebo o Espírito Santo na minha vida? Como eu sou selado com a presença do Espírito Santo em minha vida, que ele faça habitação em mim? Como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Bom, se você pensa que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas de uma forma desenfreada, é rodar dentro da igreja, é pular, é fazer movimentos agressivos com as mãos, você está totalmente enganado. Ser cheio do Espírito Santo é algo que é pouco ensinado hoje por conta de uma cultura neopentecostal que a gente acaba sendo doutrinado de uma certa forma. Sim, principalmente nas igrejas pentecostais. O neopentecostalismo adentrou o pentecostalismo e hoje existe muito pouco pentecostalismo clássico. Quando você pega aí um culto pentecostal, hoje ele é muito carregado de itens provenientes do neopentecostalismo. E você precisa tomar cuidado acerca disso. Isso causa dois grandes efeitos. O primeiro grande efeito é a queda na apostasia e pessoas se afundando dentro de uma mentira, achando que aquilo é Espírito Santo. Um outro grande efeito é as pessoas partindo para o ceticismo como se não crescem mais naquilo, como se a presença do Espírito Santo não existisse mais. Então, ou seja, acaba criando dois extremos. O primeiro extremo é o extremo das pessoas se afundando naquele lamaçal total de heresia. E o segundo extremo são os cessacionistas, são pessoas que acabam não crendo em absolutamente nada. Mas, de fato, com qual tipo de respaldo eu vou entender que a Bíblia vai me ensinar sobre ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, você vai receber o Espírito Santo a partir do momento que você crê nele. Você precisa crer no Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo. E isso só é possível através da fé. Mas não é você simplesmente eu acho que existe o Espírito Santo. Não, você precisa crer. Veja, existe uma indagação da carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Apenas quero saber de vós isto. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, ouviram a mensagem do Evangelho. Não se recebe o Espírito Santo pela lei. Recebe-se o Espírito Santo pela mensagem pregada do Evangelho. A fé não vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, é quando nós decidimos crer na palavra genuína. Então não tem como você produzir fé dentro de você, exercitar a fé dentro de você, se não há a palavra de Deus. Então antes de você receber poder, você tem que receber no seu coração a palavra do Senhor. Antes de você falar em línguas estranhas, você precisa aprender a examinar a Escritura. Antes de você querer ver anjo voando, você tem que ter uma vida diante da palavra de Deus. Por quê? Porque ter fé não é só simplesmente declarar que você crê. Declarar que você crê é uma declaração verbal, é uma declaração escrita, é uma declaração qualquer. Mas declarar que você crê é fazer com que a sua fé produza. A Bíblia diz em Tiago 2,14 que a fé sem obra é morta. E a fé de Abraão só foi justificada quando ele ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. O que isso significa? Significa que quando eu digo que eu creio no Espírito Santo, aquela crença que eu alego ter, ela precisa produzir algo. E o que é que ela vai produzir? Ela vai produzir a minha busca pelo Espírito Santo. É tanto que existem muitas pessoas que são contrárias à oração para receber Espírito Santo. Eu vou orar aqui para que você seja batizado com o Espírito Santo. E às vezes, se a pessoa não crê genuinamente no Espírito Santo, ela não será batizada. Às vezes eu tenho um certo questionamento acerca dessas práticas por conta disso. O Espírito Santo não é algo que é jogado nos irmãos, receba. Não, não é assim que você recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo a partir do momento que você crê no Espírito Santo. E quando você diz crer no Espírito Santo, aquilo que você verbaliza deve vir acompanhado daquilo que você vive.
Porque quando verbalizamos a fé, ela precisa vir acompanhada da nossa vivência. E a gente já está na metade do nosso devocional, eu só estou falando de fé, e eu vou passar para o próximo tópico, senão a gente vai adentrar aqui para dentro. Segundo ponto, recebemos o Espírito Santo pelo arrependimento e abandono do pecado. Atos 2,38. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, eu só vou conseguir receber o Espírito Santo se eu for liberto e eu ter arrependimento pelos meus pecados. Então você está me dizendo que não consigo receber o Espírito Santo se eu ainda tiver um problema interno dentro de mim? Não. Você só recebe o Espírito Santo a partir do momento que houver um arrependimento genuíno no seu coração acerca disso. Outra coisa, pela obediência ao Senhor, Atos 5:32. E nós somos suas testemunhas acerca dessas coisas e também o Espírito Santo, ao qual Deus deu aos que lhe obedecem. Então, quando você alega ter fé para receber o Espírito Santo, tudo agora vai estar ligado em grades, em cadeias, tá? Presta atenção. Aqui eu digo que recebo o Espírito Santo, que creio que o Espírito Santo possa habitar em mim e creio que é uma pessoa da Trindade. Aqui eu me converto dos meus pecados mediante a palavra exposta e o Espírito Santo que vai trabalhar em mim me convenceu daquilo porque eu creio no Espírito Santo. Então aqui eu estou obedecendo ao Senhor. Atos 5:32, porque se eu digo crer no Espírito Santo, eu preciso obedecer ao Pai. Porque fé verbalizada não é fé vivida. E outra coisa, se eu obedeço ao Senhor, se eu vivo uma vida de submissão e obediência, eu preciso entender o que é submissão. Porque quando nós dizemos obedeça ao seu Senhor, isso aqui às vezes tem um nível muito raso de exegese nas mensagens de muitos pregadores e nos ensinos de muitos pastores. Porque às vezes, quando a gente fala de obediência ao Senhor, a gente fala sobre simplesmente fazermos algumas vontades e outras não. Se você acha que há seriedade em você obedecer aos seus pais, imagine 30 vezes mais, 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais ao Senhor. Porque quando você obedece ao seu pai e à sua mãe, é uma obediência de pai para filho. Mas quando você obedece ao Senhor, é uma obediência de escravo e dono. Não há negociação. Se um filho diz, mãe, posso comer doce agora? E a mãe diz, não, você não pode comer doce agora. Poxa, mãe, me deixa comer um pouco de doce agora, vai. Por favor, eu me comportei bem a semana toda. Aí a mãe diz, tudo bem, você pode comer doce agora. É uma obediência de filho com o pai. Às vezes dá para negociar aquilo que o filho está pedindo e o que o pai está dizendo, não. Mas quando nós falamos de obediência ao Senhor, é uma obediência de escravo com o dono. O dono manda, o Senhor manda e o escravo obedece. E a Bíblia nos chama assim, de servo. Servo não é empregado, servo é escravo. Paulo diz, o servo, o escravo, não vive para fazer sua vontade, vive para fazer a vontade do seu Senhor. Não tenho vontade própria, eu já não vivo eu, para mim mesmo. Cristo é quem vive em mim. Então, ou seja, eu não tenho mais vontade própria, eu já me esvaziei de mim mesmo. Então, quando você quer ser cheio do Espírito Santo, não é mais as suas vontades que reinam em você, é a vontade do Pai. E se você negocia suas vontades com as vontades do Pai, você não está sendo servo, você está negociando alguma coisa. E com Deus eu costumo dizer que é tudo ou nada. Então, sempre que você entender que o Espírito Santo é recebido pelo arrependimento genuíno dos nossos pecados, pela obediência ao Senhor, pela crença que temos e pela obediência ao Pai, você vai entender que o Espírito Santo vai vir a nós através de uma coisa que você vai acessar. Eu vou te dar agora a chave, o acesso. E o que é? A oração. Mas não é pelo sopro do pregador pentecostal no culto? Não. É através da oração. Veja o que diz a Bíblia em Lucas 11:13. Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Então, ou seja,
Você só vai receber o Espírito Santo se você pedir. E como que você pede algo ao Pai? Você pede algo ao Pai em oração. Então o Espírito Santo virá sobre você a partir do momento que você pedir ao Senhor em oração. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, ore, obedeça, se converta e creia que o Espírito Santo virá sobre sua vida. Forte abraço, fique com Deus.